Glória a Deus. Obrigado, meu irmão. Povo de Deus, Pai seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse culto abençoado que Ele nos tem dado o privilégio de participar. Já estivemos aqui no período da manhã e, na verdade, tivemos um verdadeiro congresso missionário aqui de manhã. Pastor Paulo Joanir foi um anjo de Deus aqui, não é? Deus nos visitou de uma forma tão poderosa, tão maravilhosa, e eu quero crer que mais uma vez Deus vai falar conosco. Eu quero falar com os irmãos a respeito de um texto que se encontra em Isaías capítulo 43, versículo 13. Isaías capítulo 43, versículo 13. É um desafio falar a respeito de Deus, mas eu entendo que nós precisamos, cada vez mais, investir nessa compreensão do Deus a quem nós temos servido. Então, procure na sua Bíblia, Isaías capítulo 43, versículo 13. Agradeço a Deus pela vida do nosso amado pastor Oséias Viana. Tem sido uma bênção, um anjo nesta igreja. Todos os pastores, ministros que aqui estão, pensa num povo abençoado, com quem vale a pena trabalhar, não é? Cada companheiro, cada amigo, que Deus os recompense abundantemente. Obreiros desta igreja, os membros também, e os visitantes. Vocês são todos muito bem-vindos nesta casa. E a diretoria, não vou nem falar, né? Porque que a gente troca de desodorante aqui é só Deus, né? Glória a Deus. Isaías capítulo 43, versículo 13, eu trago a mensagem com o título Soberania de Deus, esperança em meio às catástrofes. Se há algum medo no seu coração, eu quero te falar de um Deus que está no controle de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Mais uma vez, agindo eu, pode deixar só o 13, isto. Agindo eu, quem impedirá? Diga comigo, agindo eu. Não, pode ser mais forte. Agindo eu. Agindo eu, agindo eu, esse é o Deus a quem nós servimos. Sabe, irmãos, esse final de semana aqui para nós está bem interessante, né? Tivemos no sábado de manhã a nossa oração dos homens, como que Deus nos visitou aqui. Foi uma oração muito especial. Ontem à noite eu estive com jovens pregando, falando a respeito de Davi, que era alguém que não tinha a menor possibilidade de se tornar alguém de expressão, e Deus o projetou. Deus fez de Davi um dos ícones da história do antigo Israel. Quando o pai de Davi diz, falta o menor, ele não serve para ser rei, a ideia de menor ali não é de tamanho, é a ideia de insignificância mesmo. Se tem alguém que não serve para nada, é aquele. Aí Deus diz, mas manda chamá-lo, deixe-me vê-lo. E quando ele chega lá, pode ungir Samuel, é esse mesmo. É o nosso Deus. Ele pega aquele que nada é, que nada tem, que nada pode, e faz coisas tremendas. E de manhã, Deus falou conosco, usando o pastor Paulo a respeito daquele texto, a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Paulo dizendo, Deus, muda isso. Aí Deus diz, mas eu não quero mudar não. Eu quero você desse jeito. Lembram-se que o Brizotti falou exatamente isso aqui, que tem coisa que Deus não quer mudar, Ele quer você exatamente assim. Mas toda vez que Ele não remover o espinho, Ele vai te dar graça para continuar caminhando. Ah, vocês não entenderam não, né? Toda vez que Ele não remover o espinho, Ele vai te dar graça para seguir em frente, para continuar caminhando. Agora Deus é tão maravilhoso
e nós vivemos um período de uma guerra cultural e uma guerra espiritual também. Eu entendo que estão tentando matar Deus. Houve uma fala de Nietzsche uma vez dizendo que Deus está morto. O que ele queria dizer com esta fala é que vocês não oram mais quando as pessoas ficam doentes, agora vocês vão aos médicos, compram medicamentos e não dependem mais de Deus. Agora os seus filhos saem, vocês não oram mais por eles, agora vocês pegam o aparelho, o telefone e ligam para monitorar onde os seus filhos estão. Ele está dizendo: Deus está morto, porque vocês já não precisam mais dele. Eu entendo que hoje estão tentando matar Deus de novo. Estão tentando matar Deus no teatro, na literatura, no cinema, na educação, na música, na arte, na cultura, na ciência. A gente vive uma cultura que quer matar Deus. Vocês sabem, eu trabalho já há alguns anos na área literária, já escrevi mais de 40 livros, e só Deus sabe quantos outros livros eu fiz trabalho de revisão, análise de mercado e assim por diante. Um dos mercados literários que mais cresce é o mercado do livro que propaga o ateísmo. Entre 2006 e 2007, foram vendidos quase 1 milhão de cópias de livros sobre ateísmo. É o povo querendo matar Deus. Sabe o que eu acho interessante? Richard Dawkins é considerado o pai do novo ateísmo, é uma das mentes mais brilhantes do nosso tempo, e Richard Dawkins escreveu um livro cujo título é Deus, um delírio. E nesse livro, Dawkins, ele diz que Deus é um delinquente psicótico, inventado por loucos, iludidos, delirantes que perderam o contato com a realidade. Não bastasse Dawkins, surgiu um outro escritor, Michel Onfray, esse um filósofo francês, e Michel Onfray escreveu um livro também sobre ateísmo. Em questão de dias, essa obra vendeu mais de 200 mil exemplares, e ele disse que Deus, o Deus cristão, ele é a mais absurda de todas as divindades, é uma abstração repleta de contradições. Então eu estou dizendo para vocês, estão tentando matar Deus, e se alguém conseguir matar Deus, eu pergunto: o que será de nós? Eu não sei viver sem Deus, eu não sei viver sem Deus. Alguém aqui sabe viver sem Deus? Alguém aqui sabe viver sem Deus? Eu entendo que nós temos 3 razões para estudarmos Deus, para conhecermos Deus. A primeira é que vem da área da filosofia e de sociologia da religião, que diz que Deus é um dogma universal. Não é hoje que a humanidade descobriu Deus. Na época de Jesus ali, no ano aproximadamente 43 antes de Cristo, morreu um homem chamado Marco Túlio Cícero. Era um filósofo e político romano, muito sábio, muito conhecido na época. Ele disse que não há povo tão primitivo, tão bárbaro, que não admita a existência de deuses, ainda que erre a respeito da sua natureza. O que ele está dizendo para nós é que não importa a cultura, não importa o lugar, há uma espécie de vestígio do sagrado na humanidade. E depois de ter esse vasto conhecimento de diversas culturas, sempre há alguém interessado em Deus. Quem discordou de Cícero teve que concordar com Plutarco. Plutarco viveu do ano 50 depois de Cristo até o ano 125. Era um filósofo e historiador. Aí ele trouxe uma palavra assim tremenda. Ele disse que é possível achar cidade sem muralhas, sem edifícios, sem ginásios, sem leis, sem moedas, sem letras, mas um povo sem Deus, sem oração, sem juramento, sem ritos religiosos, sem sacrifício, tal nunca se viu. O que ele está dizendo para nós é que Deus é um dogma universal, e onde quer que você vá, há um vestígio do sagrado. E aí, aos irmãos que apreciam a boa literatura, foi Dostoiévski quem afirmou: quem pois nega Deus,
torna-se escultor do seu próprio ídolo. Então você vai acreditar em alguma coisa, você vai acreditar em alguém. E o que eu quero propor a você aqui hoje é acreditar no Deus da Bíblia, porque antes que houvesse dia, Ele é. Precisamos estudar Deus por uma segunda razão, porque a Bíblia é o livro que fala de Deus. Nós hoje tentamos aplicar a ideia da centralização radical de Jesus na Bíblia, e é verdade, mas nós até cometemos alguns malabarismos teológicos tentando encaixar Jesus em todos os livros do Antigo Testamento. Converse com um teólogo chamado Paul House e ele vai dizer: não, preste atenção, no Antigo Testamento a revelação maior é de Deus, a revelação maior de Jesus é no Novo Testamento. Aí ele escreveu um livro de quase 1000 páginas, mostrando em cada livro da Bíblia a presença de Deus. Então, essa fala do Dr. Paul House é interessante, porque ele diz para nós que Deus é toda a base principal, normativa, teológica e histórica do Antigo Testamento. Há um outro teólogo brilhante, o Dr. Eugene Merrill, ele disse assim: faz todo sentido, porque o Antigo Testamento é a biografia de Deus. Deus é o escritor, Deus é o personagem principal, Deus é no início, Deus é no fim. Tire Deus da Bíblia e não sobra nada. Vale a pena estudar Deus, igreja? Será que vale a pena estudar Deus? Eu tenho certeza que o que mais precisamos hoje é de uma compreensão do Deus a quem nós temos servido. Dr. James Packer tem um livro sobre o conhecimento de Deus. E Packer, que foi um dos teólogos mais extraordinários da igreja nos últimos tempos, faleceu no início da pandemia, e ali, no meu caso, foi uma tristeza muito grande. Packer, ele disse que a igreja desesperadamente precisa conhecer Deus. Deus para nós tem sido um ser extremamente estranho. Nós não estamos tratando Deus com a reverência que lhe é devida. Nós não trouxemos Deus para a realidade da nossa vida, e com isso nós estamos sofrendo. Essa fala de Packer marcou meu coração. O mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele pode ser decepcionante e desagradável se Deus não fizer parte da nossa história. Não podem matar Deus. Eu não sei viver sem Deus. Eu dependo de Deus para viver. Eu preciso de Deus para viver. Quantos me acompanham nessa ideia, nesse pensamento? Diga: eu preciso de Deus. Não, está muito fraco, parece que não precisa não. Diga: eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Porque sem Deus, as coisas não têm sentido. Não vale a pena, irmão. Não vale a pena. Uma vez perguntaram a Spurgeon qual era a obra mais extraordinária que um cristão poderia empreender. Aí ele disse assim: conhecer Deus. Ele escreve: eu não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas de tristeza e de mágoa e pacificar os ventos da provação, que a meditação piedosa a respeito da divindade. Ele está dizendo: está passando por luta, está passando por tribulação, está passando por adversidade, a vida tem perdido a sua razão de ser, está olhando para o amanhã sem ter esperança. O que há na sua mente é pavor, é desespero, é inquietação. Então conheça Deus, e uma nova história se abrirá. Foi Tozer quem afirmou: o que você pensa sobre Deus
é a coisa mais importante sobre você. O que eu penso sobre Deus é a coisa mais importante sobre mim. É exatamente isso. Porque a vida que eu vivo é reflexo do Deus no qual eu creio. A vida que você leva é resultado da compreensão teológica que você tem de Deus. Então aquilo que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante sobre você. Pastor, estudar Deus não é algo assim chato, cansativo. Depois de anos trabalhando na área da teologia, sabe, irmãos, eu não canso, eu não paro, eu não desisto. Todas as segundas-feiras aqui tem o IBADEF, 35, 40 alunos se reúnem para estudar a palavra de Deus. Outros lugares também temos pessoas estudando, e as pessoas perguntam: Zé, tem coisa mais importante para fazer? Aí eu penso, será que tem? Se eu conseguir ajudar alguém a compreender melhor Deus, eu entendo que eu cumpri bem o meu papel. Ajudei alguém a conhecer o Deus da história. Talvez vocês nunca vão entender, ou talvez sim. Sabe, irmãos, conhecer Deus é a coisa mais extraordinária que pode acontecer na sua vida. Spurgeon, ele falou: o estudo da divindade é a mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia. Nada deve prender mais a atenção do fiel do que o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência de Deus. Dito isso, eu lhe pergunto: quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Me diga, por favor. Quem é Deus para você? É alguém que está lá e você aciona apenas na noite escura da alma? É alguém que está lá para atender suas vontades, seus desejos e caprichos? Ou Deus é aquele que primeiro lhe vem à mente quando você acorda? Ou será que é o celular? Ou será que é o WhatsApp? Ou será que é o Instagram, Facebook? O que é que ocupa os primeiros momentos da sua vida quando você acorda? É a televisão? É a cultura midiática que tem intoxicado a sua mente, arrancado toda a esperança de você, que todos os dias esfrega na sua cara e na minha, dizendo que Deus não faz parte mais da agenda dessa cultura na qual nós estamos inseridos? Quem é que ocupa o primeiro lugar da sua vida? Quem é que ocupa o centro da sua vida? Quem é que domina, quem é que governa a sua história? Será que Deus só é importante para você quando Ele tem que atender os seus caprichos, as suas vontades, legitimar o seu projeto de vida boa? E quem é Deus para você quando Ele diz não, quando Ele diz sim, ou quando Ele diz espera, que o pastor Paulo pregou aqui nesta manhã? É bom ouvir o sim de Deus, é ou não é? É bom ouvir o sim de Deus, é ou não é? Não é bom ouvir o sim de Deus? Mas é bom ouvir o não de Deus? É bom ouvir o não de Deus? É bom ouvir o não de Deus? Se os irmãos puderem me dar um pouco mais de voz, eu já estou buscando força aqui onde não tenho, tá? Puder me dar um pouco mais de voz. Sabe, irmãos, quem é Deus para nós? Quem é Deus para nós? Quando você leva os seus projetos diante dele, aí ele diz não, como é que você volta para casa? Pastor Paulo pregou com graça de Deus aqui nesta manhã, dizendo que Jesus orou: Pai, se possível, passa de mim o cálice. Eu imagino, não está na Bíblia, eu imagino Deus dizendo: filho, se você não subir à cruz, a humanidade subirá. Alguém vai ter que morrer. Mas há uma diferença entre a sua morte e a morte da humanidade. Se a humanidade morrer, ela é incapaz de atender às exigências da minha santidade. Então a sua morte significa o ponto final na história. É verdade, Pai.
Está escrito na sua palavra a meu respeito para fazer a tua vontade. Faça-se a sua vontade. E lá foi ele. Pastor Paulo falou a respeito do charado Paulo, que 3 vezes orou. Orou uma vez, arranca esse espinho da carne. Eu não consigo viver com ele. Não. Depois ele volta. Senhor, está doendo. O mensageiro de Satanás que me esbofeteia. Não dá para caminhar assim. Não. Terceira vez. Deus, muda de ideia, por favor. Muda de ideia. Eu não aguento mais viver assim. Não, Paulo. Essa causa não está em pauta. Desista dela. A minha resposta é não. Eu quero você fraco. Eu quero você fraco. Tem gente aqui orando. Tem gente aqui falando com Deus. Age. Muda. Mexa-se. Me salva. Me socorra. E ele parece indiferente, silente, taciturno. Não enxerga a sua dor. Os apóstolos viveram a mesma experiência. Uma grande tempestade veio sobre a embarcação e Jesus estava no barco. Mas estava. Você não fica às vezes com a sensação de que Deus está dormindo? Eu fico às vezes com a sensação de que Deus não está nem aí. Ah, meus irmãos, nos últimos meses, quantas vezes eu tive essa sensação? Quantas vezes eu disse a ele, não vê Deus, o povo gemendo. Não vê Deus, o povo chorando. E às vezes eu mesmo dizendo, o Senhor não se importa, o Senhor não liga, o Senhor não liga. Foi o seu filho que morreu por esse povo e o Senhor não faz nada. Quantas vezes eu disse isso para ele? Quantas vezes parece que eu entendo a vida a partir de uma lógica e ele entende a partir de outra? Quantas vezes eu tenho um cenário e digo, Deus, essa é a melhor paisagem, vamos por ela. Mas eu enxergo tão pouco. É isso aqui que vocês enxergam? Consegue enxergar alguma coisa além dessas 4 paredes? Alguém consegue? Alguém consegue? Isso aqui é a nossa visão. Mas ele está no céu, no seu alto e sublime trono. Ele não enxerga a parte, ele enxerga o todo. E a história está escrita pelas mãos dele. E quando ele opera, quem é que pode impedir? Mas e quando ele diz, não é tempo, não é a hora, não é o jeito. Porque se ele fizer do meu jeito, se ele fizer da minha maneira, ai irmãos, ai da humanidade. Não é verdade? Que bom que Deus tem os seus caminhos. Ontem eu preguei aqui no culto dos jovens e eu falei a respeito da trajetória de Davi. Deus pegou Davi dos escombros, dos porões da história e o transformou num dos 3 maiores nomes da história do antigo Israel. Tanto que Jesus não é chamado de filho de Abraão, é chamado de filho de Davi. Não é isso? Então a grandeza de Davi é clara no Antigo Testamento. Mais de 50 vezes no Novo Testamento o nome dele é projetado. E há até quem ouse dizer, e há um texto bíblico que fala sobre isso, que no milênio, talvez, uma das gestões de excelência para a humanidade, ela parta da ideia da gestão de Davi. Mas chega um dia que Davi faz tudo o que não deveria fazer. E aí a criança dele fica doente. E aí Natan diz, a criança vai morrer. Natan se retira e Davi começa a orar. Escreve o Salmo 51,
falando da noite escura da alma, falando do seu pecado, falando da maneira como ele foi se afastando de Deus. No início Deus era tudo para ele. Chega um determinado momento, segundo Samuel capítulo 8 diz, que Davi foi construindo o seu nome. Ele constrói o seu nome, ele acha que é alguém, ele acha que tem poder, que pode dar ordem para ir e para vir, e ele entra no seu processo de queda. Se arrepende e ora a Deus pedindo: Deus, deixa a criança viver, porque ela não tem culpa. E Deus não ouve a sua oração. Davi, homem segundo o coração de Deus, tem que aprender a administrar perdas significativas na vida. Quem te falou que a vida com Deus só seria assim? Quem te falou que a vida com Deus só seria maravilha o tempo todo? Não. Tem a noite escura da alma, tem a enfermidade que Ele não cura, tem o casamento que Ele não salva, tem a família que se esfacela, tem a empresa que vai à falência, tem a porta que não se abre, tem os diplomas na parede que talvez não servirão para quase nada. Tem a pessoa que você pede a vida inteira e ela não chega. Tem as desilusões da vida, tem as frustrações da vida, tem as marcas que a história vai imprimindo em nós. E dependendo da maneira como eu enxergo Deus, eu sigo em frente ou eu paro de vez, fecho a minha Bíblia e digo: não quero mais saber. Muitos estão fazendo assim. Eu sei que tem gente aqui ainda sendo tratada por Deus, sendo recuperada por Deus, e eu oro por vocês, para que Deus faça com vocês o que Ele tem feito comigo durante esses últimos 12 meses. Não é novidade nenhuma, eu já disse. Às vezes eu cheguei aqui não querendo vir, às vezes arrastado, às vezes ferido, às vezes humilhado, às vezes sem expectativa, às vezes sem esperança, às vezes me sentindo traído por Deus. Mas aí alguém lia um texto, me dava um abraço, cantava um hino, pregava uma palavra. Aí ele dizia: está melhor? Eu estou melhor. Então vamos caminhar mais um pouco. Antes que houvesse dia, eu sou. Pastor Paulo contou uns testemunhos aqui de manhã, e o Espírito Santo me visitou e disse: eu também tenho feito coisas na sua vida, não tenho? E eu chorava ali. Pastor Paulo, me permita, Pastor Paulo, falar o que ele contou aqui de manhã. Também ferido, como muitos de nós, entrou aqui, parece que não queria nem vir aqui no dia, né? Era talvez para ir até para outro lugar, né? Mas Deus trouxe ele aqui, deu uma palavra para ele, para a esposa, para a família, e hoje ele pregando, e naquele dia Deus deu a palavra: vamos tirar a poeira dessa Bíblia, missionário. E hoje ele disse: a poeira está saindo. Mas quem sabe, Pastor Paulo, como que eu preguei aquele dia? Quem sabe a dor que eu trazia no meu coração aquele dia? Quem sabe a dor? Porque às vezes é o que diz o salmista: aqueles que levam a preciosa semente, andando, se arrastando, gemendo, sangrando, quando eles voltam, eles não voltam do mesmo jeito. Eles voltam como? Eles voltam como? Eles voltam como? Eles voltam como? Tem gente que chegou aqui se arrastando hoje. Tem gente que entrou aqui se arrastando hoje. Mas o grande eu sou
O Senhor, o teu Deus, Ele diz: eu te amo, eu não desisti de você, eu tenho projeto para a sua vida. Alegra o teu coração, porque ainda tem um caminho para você trilhar na minha presença. Um dia, quando a gente tomou aquela decisão que vocês sabem, e aí eu perdi meu salário, perdi meu sustento, e estava um dia em casa, e o Derek gosta de uns negócios de criança, né, Carol? Aí o Derek: mãe, eu quero isso, quero aquilo. E ele querer essas coisas nunca foi problema, porque a igreja cuidava bem. Mas naquele dia me veio uma preocupação. Eu disse: meu Deus, e agora, sem dinheiro, como é que a gente vai continuar dando essas coisas para o menino Derek? Sabe, irmãos, alguns momentos que Deus parece que não te enxerga e parece que não te vê. Eu disse a ele: não me deixa vê-lo pedir alguma coisa que eu não possa dar. Não tenho preguiça de trabalhar, eu me mato pela sua obra. Irmão, se tem uma coisa que eu não tenho, é corpo mole para a obra de Deus. Mas eu disse: Deus, me ajuda a pelo menos cuidar da Carol, da Valesca, da Kíria e do Derek. Aí a Carol estava saindo para ir comprar o que ele pediu, e o Espírito Santo falou comigo: levante-se, vá com elas, vá com ele. E aí eu disse: mas por que eu vou? Ela desceu e o Espírito Santo: vá. Levantei, desci. Quando cheguei na portaria do prédio, estava um irmão. Ele olhou, sorriu e disse: você tinha até às 19 horas para aparecer aqui, porque Deus falou ao meu coração que era para te abençoar. E eu falei: se é Deus que está falando comigo, Ele vem até às 19 horas. Era 18h50 e alguma coisa. E aí foi, comprou o que o Derek queria, e aí sobrou um pouco de dinheiro. Vim para o culto, preguei, e aí o pastor, vim para o culto adorar a Deus. E no começo da nossa igreja, irmãos, eram tantas necessidades, a gente não tinha nada. Conhecem a história, não é? A gente não tinha nada. Pastor Oséias falando da necessidade da igreja, eu disse: bom, o Deus que cuidou do Derek também é o Deus que cuida da obra. O que era para ele foi, e o que tem agora vai para a obra de Deus. E coloquei. E alguns dias depois, Deus me deu a chance de pregar aqui sobre ampliar a tenda. Parar de chorar, parar de se lamentar, olhar para frente, colocar projetos nas mãos dEle, porque Ele é Deus. Preguei sobre ampliar a tenda. No domingo seguinte, e o irmão que foi usado por Deus está aqui, por isso eu vou falar. Um domingo depois do ampliar a tenda, terminamos o culto, eu desci. Aí ele me chamou ali no canto e disse: pastor José, domingo passado Deus falou comigo de maneira poderosa através da mensagem Amplia a Tenda. E Deus tocou no meu coração para fazer alguma coisa por você. E eu disse: Deus, eu tenho um dinheiro para receber. Se eu receber aquele dinheiro, e pelo que eu entendi não era fácil receber, eu vou abençoar a vida do Zé. Aí eu disse: que bom, meu irmão. Eu vou orar para Deus, então, abrir a porta e você receber o dinheiro. Aí ele diz: não precisa, porque já deu tudo certo. E aí me entregou uma oferta aqui. Irmãos, não é a questão do dinheiro, pelo amor de Deus, entenda. É a sensação de ser cuidado por Deus. É a sensação de ser cuidado por Deus. Saber que Ele é o Deus que antes de qualquer coisa, Ele é. E quando Ele opera, ninguém
pode impedir. Eu louvo a Deus, porque a AD Família ajudou a sarar até a minha família. Nos primeiros cultos, as crianças começaram a chegar, e as demais irmãs que cuidavam das crianças também estavam sendo recuperadas por Deus, como nós estávamos. Aí a Carol, minha esposa, começou a reunir algumas crianças ainda na Fernando Corrêa da Costa. E o grupo foi só crescendo, só crescendo, só crescendo. E ela tinha que levar os lanches para as crianças, todos os cultos. Eu nunca disse para ela, não leve, não compre. Mesmo sabendo do momento que nós estávamos vivendo. Porque Deus é o Deus que cuida de nós. E cresceu, e cresceu, e cresceu. E durante quase um ano a Carol esteve aí cuidando das crianças. No final do ano ela disse, pastor Oséias, o meu tempo terminou. Eu não sou professora para cuidar das crianças, não fiz treinamento. E tem pessoas preparadas na igreja. E o pastor Oséias falou com as irmãs que foram treinadas por Deus para o ministério. E temos lá mais de 100 crianças na nossa igreja sendo cuidadas por Deus. Eu olho para a Valesca, minha filha jovem, que participou de toda a nossa dor. Eu dizia, Deus, será que essa menina ainda vai querer participar de igreja? Diante de toda essa noite escura que nós estamos vivendo. Ela não só veio para a igreja, como foi para as salinhas ajudar a cuidar das nossas crianças, ajudar o Felipe com a equipe de mídia, e a menina Kíria, que toca com os adolescentes. Ela tinha um violãozinho simples, e um dia ela disse, pai, eu preciso de um violão melhor para tocar na igreja. Aí eu disse, filha, não cabe ainda no nosso orçamento, mas creia numa palavra que eu vou te dar. Deus vai te dar a ferramenta para você servi-lo. Às vezes ela vinha para o culto, tinha alguma dificuldade, aí não tinha um violão, e ela voltava para casa a tarde toda ensaiando e não tocava. E aquilo rasgava a minha alma. E eu dizia, Deus, eu não posso deixar de crer no Senhor. Eu não posso deixar de crer que o Senhor vai providenciar o que ela precisa para te servir. Tem um casal maravilhoso aqui dessa igreja. Um dia mandou uma mensagem para a Carol, dizendo, Carol, Deus tocou no nosso coração para dar um violão para a Kíria. E a gente quer saber se vocês autorizam. E eles não sabiam que nós orávamos por aquilo. O casal foi lá, comprou o violão e levou para ela lá no apartamento. Quando a Kíria subiu o elevador e ela entrou no apartamento, ela olhou e disse, pai, com os olhos cheios de lágrimas, é do jeito que eu pedi para Deus. Eu poderia contar tantas coisas para vocês, irmãos. Vocês sabem, estou fazendo um segundo mestrado. Para quê? Vocês acham que quando eu terminar um segundo mestrado, muda alguma coisa na minha vida? O que eu ganho é em conhecimento para poder servir a igreja. E quando eu comecei o mestrado, a faculdade me deu a metade da bolsa. Deus levantou outro casal abençoado nessa igreja para me ajudar durante um período. E por circunstâncias da vida, o casal não pôde mais ajudar. E eu disse, Deus, e agora? O que eu faço? Continua. Eu disse, mas continuar tirando o dinheiro de onde? Porque é a metade de uma bolsa. Apenas continue. Apenas continue. Aí no começo do ano, um outro casal aqui dessa igreja me passou uma mensagem dizendo, pastor, Deus mandou entregar alguma coisa para você. Porque Ele está me dizendo que tem algo que você está apresentando a Ele. E é isso que eu estou fazendo. O casal fez. Mandou o dinheiro, paguei a metade do curso desse semestre. E sabe, irmãos, a gente vai vivendo um dia de cada vez.
um dia de cada vez. Jesus disse que basta cada dia o seu mal. Por que você fica pensando em problemas daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano? Problemas que talvez jamais acontecerão. Aprenda a viver um dia de cada vez. Aprenda a desfrutar do maná que é diário. Sabe por quê? Porque Ele quer que você fique cara a cara com Ele. Cara a cara com Ele. Porque Ele é o Deus que quer gerar em nós experiências para uma nova realidade. Quero chamar o grupo de louvor que preparou uma canção. Esse é o nosso Deus. Devolve para nós o texto de Isaías 43. Lá no versículo 13, eu já paro por aqui. Eu não sei, irmão. Eu não sei, irmã. Qual é a sua dor? Qual é a sua angústia? Eu não sei qual é o problema que você traz à presença de Deus nessa noite. Mas uma coisa eu lhe digo: antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Você não vai fugir dele. Você não vai escapar dele, porque você é dele. Você é dele. Não há que possa fazer escapar das minhas mãos. E agindo eu, quem impedirá? Eu pergunto a você: qual é a sua dor? Qual é o seu problema? O que você tem para apresentar a Deus aqui hoje? Pode ser que Deus nessa noite decida fazer alguma coisa extraordinária na sua vida. Você pode levantar-se, por favor? Grupo de louvor. Aleluia, equipe de louvor. Essa canção fala sobre Deus. O Deus a quem você tem servido. O Deus que é o Senhor da sua vida. O Deus que é a resposta para todos os dilemas que você enfrenta. Você não pode viver sem Deus. Eu já desisti de tentar viver sem Ele, porque a razão da minha vida é Ele.